Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da arqueologia de Israel. Estamos fazendo a leitura de diversos capítulos e temas do livro A Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein. Especificamente, falaremos agora sobre a questão do Egito, da migração de Israel. Essa migração realmente existiu? Isto era comum? Era incomum? Encontramos fundamentos na arqueologia? E por que o Egito desempenha um papel tão importante na Bíblia, tanto do ponto de vista simbólico, quanto do ponto de vista da cultura e da época em que os textos bíblicos até então foram escritos? Então, vamos à leitura. A fascinação do Egito. Uma coisa é certa: a situação básica descrita na saga do Êxodo, o fenômeno dos imigrantes descendo ao Egito vindos de Canaã e assentando-se nas regiões fronteiriças orientais do Delta, foi verificado abundantemente nos achados arqueológicos e nos textos históricos. Desde as épocas mais antigas de que se tem registro durante toda a antiguidade, o Egito acenou como um lugar de refúgio e segurança para os povos de Canaã nos tempos em que a seca, a fome ou a guerra tornou a vida insuportável ou mesmo difícil. Então, esse fenômeno migratório não é um fenômeno que é privilégio da narrativa bíblica em dizer que Israel fez esse movimento. Esse movimento migratório, ele é característico, então, de diversos povos do Oriente. Então, já vemos aí que é uma narrativa comum. É uma construção comum, não é uma construção exclusiva. Inclusive, a estela de Merneptah também nos mostra isso, né? Os diversos povos cananeus ou da região da Cananéia que foram subjugados por um faraó. Vamos continuar a leitura. Essa relação histórica está baseada nos contrastes ambientais e climáticos básicos entre Egito e Canaã, as duas terras vizinhas separadas pelo deserto do Sinai. A terra de Canaã, com um clima típico do Mediterrâneo, é seca no verão e obtém sua chuva somente no inverno, podendo haver grande variação de quantidade de chuva de um ano para o outro. Pelo fato de que a agricultura em Canaã ser tão dependente do clima, anos de pluviosidade abundante traziam prosperidade, mas anos de baixa precipitação costumavam resultar em seca e fome. Então, o clima, ele é até hoje, mas lá especificamente, pelas características da localidade, o clima era um fator ultra determinante para as questões econômicas e sociais. Assim, as vidas dos povos de Canaã eram profundamente afetadas pelas flutuações entre anos de alta, média e baixa pluviosidade,
que se traduziam diretamente em anos de prosperidade, dificuldades ou fome total. E em tempos de fome severa, havia somente uma solução: descer até o Egito. O Egito não dependia da pluviosidade, mas recebia sua água do Nilo. Havia anos bons e anos ruins. No Egito também, determinados pela flutuação do nível da estação de cheia do Nilo, devido aos padrões muito diferenciados de pluviosidade em suas fontes na África Central e nos planaltos da Etiópia. Mas raramente havia fome total. O Nilo, mesmo quando seu nível estava baixo, ainda era uma fonte de água confiável para irrigação. E de qualquer modo, o Egito era um estado bem organizado e, em consequência, estava preparado para anos melhores ou piores mediante o armazenamento de cereal em depósitos do governo. O delta do Nilo, em particular, apresentou uma paisagem bem mais convidativa na antiguidade do que aparenta hoje. Hoje, devido ao assoreamento e à mudança geológica, o Nilo se divide em apenas dois braços principais, um pouco ao norte do Cairo. Porém, uma ampla variedade de fontes antigas, incluindo 2 mapas do período romano-bizantino, reportam que o Nilo outrora se dividia em nada menos que 7 braços, criando uma vasta área de terra bem irrigada. O braço mais oriental se estendia pelo que hoje é a zona pantanosa, salgada e árida do noroeste do Sinai. E canais artificiais partiam desse braço, levando água fresca para toda aquela área, transformando o que agora são os pântanos áridos e salgados da área do canal de Suez em terra verdejante, fértil, densamente habitada. Tanto o braço oriental do Nilo quanto os canais artificiais foram identificados em anos recentes pelos estudos geológicos e topográficos feitos no delta e no deserto a leste dele. Há boas razões para crer que, em tempos de fome em Canaã, exatamente como descreve a narrativa bíblica, tanto pastores quanto fazendeiros iriam ao Egito para fixar residência no delta oriental e desfrutar da sua fertilidade confiável. Não tem como você deixar de lembrar nesse momento do relato da descida de Jacó para o Egito. Claro que envolve ali toda a narrativa de José, da instalação dos familiares de Jacó lá, mas você vê que isto era uma prática comum. Contudo, a arqueologia forneceu um quadro bem mais nuançado das grandes comunidades de semitas que, na Idade do Bronze, vieram da região sul de Canaã para fixar residência no delta por uma ampla variedade de razões e obtiveram diferentes graus de êxito. Então, como eu falei outrora, isso era comum. Alguns deles foram recrutados como trabalhadores sem terra para a construção de obras públicas. Então tudo isso é história, arqueologia. Olha só, foram contratados, não escravizados. Tinha escravos, é óbvio que tinha, mas você tinha diversos registros em que povos semíticos eram contratados para trabalhar nas construções públicas no Egito. Em outros períodos, eles podem ter vindo simplesmente porque o Egito lhes ofereceu a perspectiva de comércio e melhores oportunidades econômicas. A famosa pintura tumular de Beni Hassan, do Médio Egito, datada do século XIX, antes da Era Comum, então século XIX, antes da Era Comum, retrata um grupo que descia da Transjordânia para o Egito com animais e bens, presumivelmente na condição de comerciantes e não na de trabalhadores recrutados. Então você tinha as pessoas que iam voluntariamente como comerciantes, e você tinha a categoria também de pessoas que iam lá para trabalhar e recebiam o seu salário, pagamento. Outros cananeus no delta podem ter sido levados para lá pelos exércitos dos faraós como prisioneiros de guerra, capturados em campanhas punitivas contra cidades e estados rebeldes de Canaã. Sabemos que alguns eram destinados como escravos para cultivar terras de templos,
Alguns encontraram uma maneira de ascender na escala social e acabaram se tornando funcionários do governo, soldados e até sacerdotes. E nós vamos trabalhar muito futuramente sobre essas personas, né? No Egito, essas personalidades que não eram egípcios, mas que tiveram ascensão, né, em governos de faraós. Esses padrões demográficos ao longo do delta oriental de povos asiáticos que imigraram no Egito para serem recrutados para trabalhos forçados no delta não estão restritos à Idade do Bronze. Eles refletem muito antes os ritmos antiquíssimos da região, incluindo os séculos tardios da Idade do Ferro, mais próximos da época em que a narrativa do Êxodo foi posta por escrito. Então, interessantemente, se você lembrar da Estela de Merneptah, o que está lá registrado lá é povos que foram vencidos também e escravizados. Então é muito interessante ver que esse quadro que é pintado na narrativa bíblica não é um quadro exclusivo à nação de Israel. Logo, essa narrativa, eu já falei aqui outras vezes, ela tem muito mais um sentido mitológico. Eu já falei para vocês também que no texto hebraico, no Códice de Leningrado, na Bíblia hebraica, na BHS, na Stuttgartense e por aí vai, não existe a expressão Mar Vermelho. Mar Vermelho vem da Septuaginta. O que está lá é Mar de Junco. Onde é esse Mar de Junco? Ninguém sabe, ninguém faz nem ideia de onde era. Então é interessante vocês terem o conhecimento histórico e arqueológico de como realmente as coisas aconteceram, para que um dia nós falarmos aqui aprofundadamente da linguagem simbólica dos textos bíblicos, dando as reais chaves hermenêuticas, possa haver uma compreensão mais profunda daqueles mitos ali descritos. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Deus abençoe a todos. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see